certeza Deus irá falar aos nossos corações. Amém, amados? Preste atenção, as criancinhas aí, né? As irmãs já levam aí para a salinha, coisa assim, tá bom? Amados, hoje nós queremos trazer uma palavra dentro desse tema aí. As últimas instruções ou ensinamento, podemos também dizer assim, de Jesus aos seus discípulos. Segundo os estudiosos, aqueles que, comentarista bíblico, diz que o Senhor, Ele usou do seu tempo, 2/3 do seu tempo, para ministrar ou ensinar os seus discípulos. Ou seja, havia uma preocupação do Senhor, na verdade, de instruir o seu povo. E eu me lembro muito bem, mesmo Jesus, olha só, depois de ressuscitar, antes de subir ao céu, ele ainda se encontra pela última vez com seus discípulos, instruindo ainda, depois que ele ressuscitou. Isso demonstra o quê, Igreja do Senhor? Que havia uma preocupação do Senhor a deixar a sua igreja bem instruída, né? A igreja, e aí nós podemos ver que agora estamos na última semana, aqui no capítulo 13 de João. Essa aqui é a última semana do Senhor, né? É a semana da crucificação, capítulo 13 de João. E a gente analisa, no início do capítulo 13, o Senhor, Ele, quando estava ali realizando a sua última Santa Ceia, ou seja, a sua última Páscoa, inaugurando ali a Santa Ceia, nós podemos ver que Jesus Cristo, Ele, naquele momento, quando Ele termina, de realizar a Páscoa, diz que agora o Senhor, Ele se levanta, ali, cinge ali seus ombros com uma toalha, e ali pega ali uma bacia com água, depois de instruir o seu discípulo. Agora ele vai na prática, porque o Senhor diz, a Bíblia, que o Senhor, Ele era poderoso em palavra, mas também era poderoso em obra. Amém, queridos? As suas palavras eram poderosas, mas também os seus feitos, a sua obra também, ela era poderosa. Assim, disse os discípulos quando iam ali no caminho de Emaús, quando encontrou o próprio Jesus Cristo, que ainda não tinha descobrido, seus olhos estavam ali pesados. Mas aqui, quando ele termina de realizar a Páscoa ali com seus discípulos, aí o Senhor, olha só, ele cinge ali seus ombros com uma toalha, e ali pega ali uma bacia com água, e ali começa a lavar os pés dos seus discípulos. Ali ele começa, na verdade, veja o capítulo 4, o verso 4 do 13, por favor, para a igreja ficar ciente. Levantou-se da ceia, tirou as suas vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se, o 5,
E depois, olha só, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Ou seja, e aí, deixa aí só, por favor. Nós podemos ver que ele ali começa a lavar os pés dos discípulos, né? E ali teve um discípulo que não entendeu nada ainda, porque o discípulo que não entendeu aquele momento, né, ele vai entender depois que ele é revestido do poder, lá em Atos 2, ele vai entender exatamente esse ato do Senhor, mostrando, queridos amados irmãos, que o Senhor, sendo Senhor e mestre deles e de nós, ele ali mostrou, né, como homem e como Deus também mostrou que a humildade de servo ali ele estava passando para os seus discípulos. Aquele momento foi um momento em que eles não estavam entendendo, mas ele queria exatamente na prática ensinar algo muito maravilhoso ali para a sua igreja do momento. Coloca aí o verso, por favor, o verso 5 agora, por favor. É isso aí mesmo, né? Não, coloca o 12 agora, por favor, 12. Olha só. Depois que ele realiza, aí ele diz assim: depois que lhes lavou os pés, tomou as suas vestes, se assentou outra vez à mesa e disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Uma pergunta: vocês entenderam o que eu acabei de fazer? Essa pergunta ele fez para os seus discípulos presentes. Vocês estão entendendo? Porque, irmãos, nós devemos compreender que muitas vezes, né, o Senhor fala para a igreja e nem todos entendem. Naquele momento, muitos, mesmo ouvindo, ainda têm uma dificuldade de entender a palavra de Deus. Até alguns saem, né? Deus fala, aí ele falou através dos seus feitos, né? Às vezes as pessoas ouvem a palavra do Senhor. Deus quer, na verdade, que a igreja ela entenda o que Ele está passando para a sua igreja, e alguns ainda têm dificuldade de entender, e se não entende, também não tem como colocar em prática. E aí o Senhor faz assim: vocês estão entendendo aí? Com certeza o Senhor viu em seus rostos, viu ali, né? Alguns, né, ficaram ali olhando um para o outro, com certeza, né? Porque aquele momento que o Senhor demonstrou ali, aquele ato, aquilo que ele fez, quem era, na verdade, que fazia ali, geralmente, só quem realizava aquilo ali era a pessoa menor da casa, ou seja, o servo. Quando alguém chegava de viagem, antes de entrar na casa, né,
tinha o menor da casa, que vinha, lavava os pés do viajante, devido à viagem, à poeira, né, dos seus pés para entrar na casa. Era, na verdade, uma cultura, uma prática do povo judeu. Mas quem fazia ali não era o dono da casa, não era a dona da casa, não era o filho da casa, mas era o servo. Quem pode dar glória a Deus por isso? E aí, às vezes, nós devemos entender isso, né? Olha só, Senhor, além de ser Senhor deles, era também mestre. E ele agora, naquele momento, ele ali demonstra, na verdade, na prática, para que aqueles discípulos entendessem e viessem colocar isso em prática. A humildade em saber servir as pessoas, porque muitas vezes as pessoas têm uma dificuldade de servir, às vezes até pela posição eclesiástica que ela tem na igreja, no ministério, e ela acha que ela só deve ser servida, né? Mas o Senhor demonstra que há algo interessante para nós. E aí nós podemos ver, queridos e amados irmãos, olha só, veja o 14 aí, por favor. Ora, se eu sou Senhor e mestre, vos lavei os pés, vos também deveis lavar os pés uns aos outros. Ou seja, ele está dizendo assim: se eu servi a vocês, que vocês agora possam fazer o mesmo com os seus irmãos, ou seja, uns com os outros. E ele diz no verso de número 15, olha só, completando: porque eu quem? Jesus, dei o exemplo, olha só, irmãos, para que como eu vos fiz, façais vós também. Que maravilha, né? Ou seja, o nosso Deus, Ele não quer que a gente faça nada, se Ele não tenha, na verdade, ensinado. Amém? Tudo que o Senhor quer que a gente coloque em prática, meus irmãos, minhas amadas irmãs, você que está nos ouvindo também, é aquilo que Deus deixou como exemplo, o Senhor Jesus. E agora, como eu dei o exemplo para vocês, agora vocês vão e façam como eu também fiz. Amém, amados? Quem está entendendo? Aleluia. E aí nós podemos ver, veja aí o verso 35 aí, só para a gente entender de uma vez só. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quem são os discípulos de Jesus? Aqueles que amam o seu semelhante, que amam o seu irmão. E nós podemos ver, amados, que o Senhor, Ele deu um exemplo na prática. Em uma das cartas de João, mesmo João que escreveu o Evangelho, diz: olha, o amor ao seu irmão
Não é aquele amor de boca, de lábio. Porque até é muito fácil eu dizer que amo alguém, mesmo eu te amo. Na primeira esquina, encontra alguém e vai falar mal dele. Logo ali, ele tem a oportunidade de defender o irmão, mas não defende, muito pelo contrário. E aí o Senhor, Ele nos ensina isso. Olha, os verdadeiros discípulos de Jesus, segundo a palavra, nisto conhecerão. Quem conhecerão? O mundo. As pessoas vão olhar em nós uma diferença. O mundo não vai ver uma diferença em nós só porque a gente está com paletó, com uma roupa bonita, um sapato bonito, ou bem vestido, ou bem vestida. O mundo vai ver que nós somos discípulos de Jesus, se nós, na verdade, praticarmos o amor um com os outros, gente. E até o próprio João diz: aquele que odeia o seu irmão, esse ainda anda nas trevas. Ainda não conheceu a luz. E é o que o Senhor fala conosco nessa noite. Aqui nós estamos falando da igreja do Senhor, amém? Da igreja que vai morar no céu, da igreja que tem um papel fundamental aqui no mundo. E aqui nós podemos ver exatamente, Ele não revela apenas este amor como uma base de uma nova lei, mas como também declara como base para reconhecer que realmente, na verdade, nós fazemos parte da nova aliança e somos os seus discípulos. Veja o que diz aí João 8:31. Deus me deu essa lembrança agora desse versículo. Vai lá. Olha só, para nós, Jesus dizia, em um dos seus discursos, dos seus ensinamentos, irmãos, dizia quem aos judeus que tinham crido nele. Tem muitos judeus que são crentes hoje. Se vós permanecerdes na minha palavra, permanecer na minha palavra, o que diz? Verdadeiramente sereis meus discípulos. Quando é que nós, na verdade, somos verdadeiramente discípulos de Jesus? Quando nós permanecemos em quê? Na sua palavra. Quem está dizendo aí é o próprio Cristo. Alguns judeus tinham se convertido, né? Mas olha bem, para continuar sendo meus discípulos de verdade, tem que permanecer na minha palavra. Ou seja, os ensinamentos do Senhor eram ensinamentos diretos e fácil de entender. Quem pode dar glória a Deus por isso? E fácil de entender, né? E hoje nós estamos vivendo, irmãos, um evangelho de facilidade, um evangelho meia boca, um evangelho de interesse, um evangelho que não tem muita expressão para o mundo. E nós devemos ter muito cuidado com isso.
Eu conheço a igreja do Senhor como uma igreja que atrai pessoas, amém? Eu conheço a igreja do Senhor, uma igreja que na verdade as pessoas olham e vê a diferença. Essa é a igreja do Senhor. Eu até digo, o verdadeiro cristão, o que anda na palavra do Senhor, ele não precisa dizer que é crente em canto nenhum. Mas em muitos cantos ele pode dizer que não é crente. O homem e a mulher de Deus, aonde ele anda, aonde ele passa, as pessoas conhecem como crente em Jesus. Amém, irmãos? Pessoas olham para ele, para ela e veem uma diferença. Porque quem anda na luz, anda na verdade. Quem anda na luz, querido, transmite luz também. E aí nós podemos ver aqui as suas últimas instruções, os seus últimos ensinamentos de nosso Senhor. E aqui nós podemos ver que no verso 31, quando ele diz: tendo ele, pois, saído, ele quem? Judas Iscariotes. Tem coisas que o Senhor só revela, queridos, para quem está na sua verdadeira fé. Judas tinha saído para vender, para entregar ao mestre, e ele diz agora, ó, e tendo ele, pois, saído, disse Jesus, agora, a glória, olha só, glorificado o Filho do Homem, está falando de Jesus, dele mesmo, e Deus é glorificado nele. Ou seja, o que o Senhor estava fazendo, aleluia, estava exaltando o Pai, e o Pai também exaltando ele. Ou seja, havia uma conexão, havia entre eles dois irmãos algo muito maravilhoso, de honra, de entendimento. O que o Senhor estava fazendo, estava glorificando ao Senhor, ao Pai. E aí pergunta-se, o que nós fazemos, nós estamos exaltando, glorificando o Pai? Os nossos atos têm sido para glorificar o Pai, ou para, na verdade, muitas das vezes nós se beneficiarmos? Porque aqui o Senhor, ele tinha só uma preocupação. Aleluia. Olha agora, irmãos, eu digo a vocês, meus discípulos, que o Filho é glorificado, que agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Ou Cristo glorificava a Deus na morte, Deus o glorificou ao Filho na sua ressurreição. Houve um agrado. Diz o apóstolo Paulo que o Senhor, ele foi fiel, e foi fiel até o fim. E fim, ele disse muito bem claro, e o fim foi o quê? Morte de cruz. Por que ele disse morte de cruz? Porque era, na verdade, irmãos, a morte na cruz era uma morte mais humilhante que uma pessoa poderia ter. Só quem era morto em cruz, quem na verdade tinha feito um mal feito grande, era o malfeitor. Só que aquela morte do Senhor, ele estava morrendo no nosso lugar. Porque diz a Bíblia que ele nunca pecou, nunca houve palavra de pecado na sua boca, e nem nos seus atos. Mas ali o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, se agradou. Se agradou de quê? Da obediência de seu filho. Diga obediência. Obediência. Uma certa vez eu vi um certo pastor dizendo: olha, Deus gosta muito mais da obediência do que do louvor.
Quem está entendendo? Deus, Ele se agrada muito mais da nossa obediência do que do nosso louvor. Porque você pode louvar a Deus sem obedecer, mas Ele gosta da nossa obediência. E Ele mesmo diz para quem? Para o rei Salomão: Deus, Ele não se agrada de sacrifício, mas antes se agrada do obedecer ao Senhor. Você sabia que domingo, quando a gente coloca aqui, aqui a gente fala e coloca ali naquele plano logo os cultos da semana? Você sabia que isso é uma convocação? Hein, irmão? Irmãos, amanhã vai ter Santa Ceia, amanhã vai ter culto tal. Está dizendo isso para quem? Para a igreja. E cabe a igreja obedecer ou não, aí vir. Às vezes as pessoas não levam isso. Isso é uma convocação. Seja um culto de oração, seja um culto que nem este, seja qualquer reunião. Reunião que vem adorar o Senhor é Deus convocando a igreja para este propósito. Quem está entendendo? É obediência. E eu louvo a Deus pelos irmãos que obedeceram e vim nessa noite a esse culto, essa adoração, esse culto de Santa Ceia. Amém, queridos? Amém? Então, aí a gente pode ver agora, aleluia, e ele diz agora: filhinhos, olha só, ainda um pouco estou convosco, um pouco, vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, vós não podeis ir, eu vos digo também agora. Olha só, Jesus estava dizendo que ele não ia mais passar muito tempo com os discípulos. Faltava ali naquela ocasião 4 dias para, aleluia, ele ressuscitar, no outro dia ia ser morto, e no terceiro dia ia ressuscitar. Mas depois que ele ressuscitou, quantos dias ele passou com o discípulo ainda? Cerca de 40 dias. Ou seja, vocês irão ter a minha presença um pouco ainda, mas para onde eu vou? Olha só, irmão, vocês não podem ir agora. Vocês vão, mas não agora. Amém? Ou seja, ele dizia: vocês têm uma missão. A minha missão eu cumpri. Só que vocês, igreja minha, irão ter uma missão ainda na terra. Quem pode dar glória a Deus? Aleluia. Aí depois sim, depois vocês estarão comigo lá, mas agora não. Olha só, vocês não vão agora. Viu aquela oração lá no capítulo 17 do mesmo evangelho? Quando o Senhor diz: Pai, eu não peço que os tire do mundo, porque a missão não está completa ainda, mas eu peço para quê? Para que tu venha dar livramento à minha igreja. Eles não podem sair do mundo ainda. Por quê? Porque eles têm uma missão a cumprir. Mas dá livramento a eles. Quem tem livramento de Deus aqui? Aleluia. Você ainda não foi, você não foi ceifado ainda, meu irmão, porque Deus tem dado livramento. E se Ele tem dado livramento à igreja, é porque Ele, na verdade, quer que a gente cumpra o nosso papel de igreja dEle. E que nós possamos entender isso. Aleluia. E aí nós podemos ver agora olha só, isso é forte,
Um mandamento vos dou, um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros. Ou seja, esse mandamento, né, era um mandamento agora para a igreja da nova aliança. Veja o que diz, ele diz que, olha, eu estou falando para os judeus, mas agora falo para vocês. Veja o que diz lá em Levítico 19, 18. É diferente desse mandamento, embora parecido. Não te vingarás, nem guardará, né, ira contra os filhos do teu povo, mas amará o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Se quem está falando é o Senhor. E agora, no verso 17, aqui no verso de número 34, ele diz: um novo mandamento eu vos dou a vocês, que vos amei uns aos outros, como eu vos amei a vós também, e vos amei uns aos outros novamente. Como é que nós temos olhado essa palavra do Senhor, nós dos últimos dias da igreja? Como eu dei o exemplo, como eu vos amei, faça a mesma coisa. Deseje a mesma coisa que você deseja para você, deseja para o outro. Irmão? Se você quer o seu bem, queira também o bem do outro. Eu tenho certeza que aqui não tem ninguém que se alegra com a derrota de ninguém. Amém? Eu tenho certeza que não tem quem diz: ah, mas ele está assim porque ele está em pecado. Ele está assim porque ele não é que nem eu. Ele está assim porque eu sou tal. É assim? O Senhor, Ele fala muito bem claro para nós nessa noite: ame o seu irmão como você ama a si mesmo. Nisto conhecereis, olha só, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Ou seja, é este amor, essa compreensão, irmãos, que Deus quer que nós colocamos em prática. Ele não está falando aqui de uma congregação, de um ministério individualista, não. Ele está falando aqui da sua igreja. Entenda bem. Está falando aqui, na época nem salão tinha, nem Assembleia de Deus tinha, né? Na época, aliás, não tinha. A igreja era única. E aí é onde nós entendemos uma coisa: seja qual ministério for, seja qual igreja for, nós temos que tratar os irmãos da mesma maneira daqueles que estão bem próximos de nós. Olhar para ele e sentir a mesma coisa. Você entende isso? Hein? Essa é a igreja que o Senhor tem preparado para morar no céu. É o distintivo da igreja. É um dos distintivos da igreja, é o amor uns para com os outros. A igreja é isto aí. Eu imagino só que Jesus falando para os discípulos, né? Diz a Bíblia que um negou Jesus 3 vezes.
Jesus escolhe 3 dos mais próximos dele para ir orar com ele. E chega lá, olha o que é que estão fazendo? Dormindo. Mas o Senhor disse que ama, né? Diz a Bíblia que o Senhor vinha a caminho e 2 deles perderam o foco do reino. O que é que ele estava comentando? Quem era o maior lá no céu? Quem de nós vai ser o que vai? Aí tinha lá uma mãe de 2 discípulos dele: Senhor, quando eu chegar lá, quando meu filho estiver lá, olha só, eu não quero muita coisa não, Senhor, só quero que tu faça, sabe o quê? Coloca uma à direita e outra à esquerda. Olha o entendimento. Nenhum era perfeito, mas diz a Bíblia que o Senhor amou todos de uma maneira igual. Teve um que vendeu Jesus, e quando chega para entregar, o que foi que o Senhor disse? Ei, tu é maldito, foi isso? Tu não presta, tu é cão, foi isso? Amigo, por que tu fizeste isso? Irmãos, amados, não é tempo de fé, não, é compreensão, entender o que o Senhor fala para nós, é isso, que nós possamos ter esse distintivo aonde a gente for, amar o seu irmão. Até diz a Bíblia: se eu não amo meu irmão, que vejo todo dia, como é que eu digo que amo a Deus, irmão? Que hipocrisia que muitos podem cometer. Ah, Deus, eu te amo, né? Como uma flor. Tem até um hino, né, que fala. Mas se não ama o irmão, que é cheio de problema, né? O irmão ainda é fraco na fé, o irmão às vezes dá trabalho, né? E se não amo ele, como é que eu digo que ama a Deus? Você está entendendo? Que nós nessa noite possamos aprender com o Senhor. Fique de pé no nome de Jesus. Amém? Aleluia.